Após breve intervalo, vamos retomar a 74ª sessão ordinária virtual de 9 de novembro de 2021. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1184/2019, AI 2018-18559. Recorrente, Ambev S.A., recorrido, Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Há um pedido de vista, doutora Elineide Silva. Com a palavra, o relator, doutor Leilson. Vamos lá, presidente. Esse auto de infração decorre de crédito indevido proveniente de lançamento na conta gráfica do ICMS, relativa a operações de aquisição de ativo permanente em desacordo com o cálculo do coeficiente de creditamento. Então, a matéria já é bastante debatida nesta Câmara, né? O cálculo daquele coeficiente de saídas tributadas sobre as saídas totais, né? Saídas tributadas mais as exportações, saídas de exportações sobre as saídas totais. Bom, o auto foi cobrado imposto e multa, respectivamente, no valor de R$ 474.921,46, tendo como artigo infringidos 49, 52 e 53 da Lei 2.670/96, e penalidade fixada nos termos do artigo 123(2)A da Lei 2.670/96. Período da infração, janeiro de 2014 a agosto de 2015, e outubro de 2015 a dezembro de 2015. Então, é 2014 e 2015, exceto antes, no mês de setembro de 2015. Nas informações complementares, a autoridade fiscal expôs que analisando os sistemas corporativos da Cefaz, notadamente o Citran e Copaf, constatou que a empresa deixou de recolher, em razão do crédito indevido, o ICMS-ST, por ocasião da entrada interestadual de mercadorias no período de 1 de 2014 até 2015. Então, decorrente do crédito indevido, resultou aí a falta de recolhimento de imposto. Interposta a tempestiva impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu pela procedência do crédito fiscal indevidamente e pela procedência da autuação decorrente de crédito fiscal indevidamente aproveitado, proveniente da empresa ter se apropriado com base no CIAP, ativo de crédito ICMS sobre ativo imobilizado, em desacordo com a legislação, tendo sido refeito o cálculo do coeficiente, conforme demonstrado nas planilhas de apuração do CIAP anexas. A empresa apresenta a tempestiva impugnação e, na impugnação, deixa eu ver aqui, aliás, tempestivo recurso. No recurso, consigna nulidade da decisão de primeira instância por cesseamento de direito de defesa, tendo em vista a ausência de apreciação dos fatos fundamentos na impugnação. Primeira nulidade aqui é preliminar em relação à decisão singular. A autoridade fiscal afirma que a recorrente cometeu infração por erro no coeficiente de creditamento, e a contribuinte esclarece o coeficiente utilizado, e o julgador se nega a analisar tal afirmação, né? Esse é o fundamento principal do pedido de nulidade. Trata-se de auto-infração lavrada em razão de supostamente o contribuinte ter utilizado incorretamente o coeficiente de creditamento do crédito CIAP ao fator de 100%, quando, ao entender da fiscalização, não seria este o fator a ser utilizado. Então, a empresa utilizou 100%, né? Considerou como no numerador todas as saídas, e não só as saídas tributadas, mas as exportações, né? A autuada é uma indústria de cervejas e refrigerantes, e, como tal, todas as suas saídas são tributadas, não havendo justificativa, vale para a adoção de outro fator de correção, diverso daquele que considera a integralidade do crédito apurado. O artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, tem como intuito evitar que o crédito ativo imobilizado beneficie as saídas de produtos imunes ou isentos. Bom, também alega que o coeficiente de creditamento em relação a notificado jamais poderia ser inferior a 100%, pois todos os produtos fabricados pela contribuinte são tributados na saída,
ou seja, todo o ativo da empresa é destinado à produção e comercialização de produtos tributáveis da notificante, portanto, sendo o único percentual de coeficiente de creditamento possível de se encontrar é de 100%. Alegue que, para fins de apuração dos valores das operações de saída mencionadas no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, deverão ser computados apenas os valores das saídas que figuram como caráter definitivo, devendo ser desconsideradas as saídas de caráter provisório, precário, ou seja, dependentes de um evento futuro para serem tributadas, tais como remessa para conserto, reparo, industrialização, demonstração, etc. Aqui faz alusão às operações que deveriam ser excluídas do denominador. É possível se verificar que o coeficiente considerado pela fiscalização está sendo aferido com base, deixa eu repetir aqui, só para citar aqui os CFOPs, referente àquelas saídas provisórias, CFOP 5920, 6908, 6915, 6920 e 6921. E tais operações não devem compor o cálculo do coeficiente do CIAP. Aí alega também a exorbitância da multa aplicada devido à ausência de comprovação de flagrante intuito de fraude, a justificar a multa em tela, e ainda também por violação ao princípio constitucional de vedação do confisco. Ao final, requer a declaração de nulidade da decisão singular, improcedência da exigência fiscal, porque inexistentes as irregularidades nelas apontadas na autuação, e o imposto devido foi integralmente recolhido, e também pugna de forma subsidiária pela anulação da multa imposta ou sua redução para patamar razoável. A assessoria processual tributária, presidente, em síntese, decidiu pela procedência do feito, aliás, decidiu pelo retorno do julgamento singular, opinando pela anulação em razão de não ter apreciado a autoridade fiscal de primeira instância pontos fundamentais trazidos na impugnação. Presidente, em síntese, é esse o relato. Obrigado, doutor Leilson. Tem um pedido de vista do doutor Elineide. Doutor Elineide quer se manifestar agora ou depois do doutor Rafael Barbosa? Pode ser depois, mas assim, era só... Eu posso esclarecer, até porque o doutor Rafael não estava presente naquelas discussões, né? Posso falar, senhor presidente? Pode sim, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Cumprimentando também o doutor Rafael, Silvana. Bom dia a todos. Na realidade, esse pedido de vista tinha muito a ver com o processo de ontem, que é a questão do decreto, exatamente do decreto 33.293 de 2019, que estabeleceu que algumas operações poderiam ser excluídas do denominador, que nós discutimos ontem, foi nesse aspecto. E aí era só a questão da gente observar o parágrafo 13A introduzido no artigo 60, porque na hora a gente ficou, a discussão gerou muito, principalmente em relação à questão dessa sugestão de retorno do processo à primeira instância. O parecerista fez o foco nisso e não entrou no mérito. E eu lembro que o doutor Biratã ficou um pouco desconfortável porque não havia análise de mérito. Aí a gente resolveu pedir vista para analisar isso, né, esse aspecto, para quando viesse estar mais maduro. Era esse o ponto. A questão era o parágrafo 13A do artigo 60, que foi introduzido. As saídas temporárias, não é isso? Era as saídas temporárias, aquelas que nós até mandamos para a perícia ontem, né? Devolução de mercadoria, remessa para estabelecimento de terceiro e saída do ativo imobilizado, desde que comprovadas as condicionantes que se encontram em cada inciso. Obrigado, Trinete. Obrigada. A palavra do doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, renovo os cumprimentos a todos. De fato, a acusação, presidente, de crédito indevido resultante da proporcionalidade entre as operações
total das operações tributadas e o total das saídas, né? Ou seja, é o cálculo das parcelas de SIAP que foi impugnado pelo agente autuante. A escrituração fiscal do contribuinte foi impugnada pelo agente autuante, no sentido de que não deveria ele ter promovido o crédito da parcela integral do crédito de ativo permanente em relação ao período fiscalizado. Que eu noto, presidente, e de fato eu tenho também o mesmo sentimento, de que a decisão singular, ela de fato foi muito lacônica, né? Os argumentos adotados pelo julgador singular são conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, isso é despropositado, ou seja, isso não se aplica, ou seja, são coisas assim que seriam fáceis, fatos seriam muito simples de rebater, mas que os argumentos adotados, eles, por exemplo, isso não tem sentido, essa alegação não tem sentido, esse foi o fundamento adotado pelo julgador singular em algumas oportunidades, né? E o recorrente traz esse pedido de nulidade em sede recursal, né? A princípio, a priori, o que eu analiso, pelo menos em outra assentada, como eu me manifestei, no sentido de que não teria, em tese, não haveria prejuízo algum, ainda que essa decisão tivesse sido mal fundamentada, porque ela traz questões que não se adequam ao texto da lei. Então, isso não traria nenhum benefício ao recorrente, né? Caso o processo voltasse para a primeira instância. Mas isso antes do decreto, que foi, inclusive, discutido ontem, foi objeto do pedido de vista, né? Ou seja, um decreto que é o decreto que foi, inclusive, trazido pela conselheira no seu voto vista, o decreto 33.293, né, de 2019, que traz uma nova redação, parágrafo 13A, e esse decreto, ele traz alguns pontos no sentido de promover uma retirada de algumas operações do total de saídas, ou seja, aquelas operações que não implicam em redução do estoque ou alteração da ordem patrimonial da empresa. Mas, não obstante isso, presidente, o meu sentimento ainda, e eu me posicionei várias vezes, que muitas dessas alegações que eram trazidas pelos contribuintes, elas não se enquadrariam no texto da norma, porque a norma fala em total de saídas, e não discrimina quais seriam as saídas, se seriam provisórias ou não. Então, eu ainda vou me pautar no mesmo sentido, não no sentido de que a normativa do decreto seria inconstitucional, porque nós não estamos aqui para apreciar, para realizar controle de constitucionalidade de normas, mas no sentido de entender que, primeiramente, o decreto não se trata de uma norma meramente interpretativa, né, porque ele introduz novos elementos no mundo jurídico, e para entender também que se trata de uma mudança de critério jurídico. O decreto inaugurou uma mudança de critério jurídico que não era acolhida no âmbito da administração pública, no âmbito da administração fazendária, e essa mudança de critério jurídico, ela não pode retroagir em homenagem ao ato jurídico perfeito, né? Então, eu acredito que a aplicação da normativa do decreto, ela sirva para fatos posteriores, mas para fatos anteriores, ou para retroagir, né, para atingir, inclusive, o ato jurídico perfeito, eu entendo que não é possível. Então, deixo de aplicar o decreto, não impugnando nos termos do artigo
nos termos, e não no sentido de que ele seja inconstitucional, porque não podemos fazer isso nessa instância administrativa, mas no sentido de que ele não tem a sua eficácia para abranger ou abarcar fatos pretéritos. Tanto não pode retroagir para prejudicar o contribuinte, como também não pode retroagir para beneficiar sob pena de revisão de ato jurídico perfeito, o que não é possível. Então, presidente, com base nesses aspectos que eu, primeiramente, opino no sentido do parecer, que seria da nulidade da decisão singular, até porque foi postulado pelo próprio recorrente, né, que não renunciou a esse pedido de nulidade, por entender que, de fato, a decisão é lacônica, a decisão singular, e caso essa nulidade seja superada, no mérito eu vou opinar no sentido do não acolhimento da tese trazida no recurso de exclusão do denominador de operações que foram trazidas por ele, considerada como operações provisórias, ou seja, aquelas operações que a mercadoria, de fato, vai retornar ainda para o seu estoque, por entender que a normativo não contempla essas restrições, essas condicionantes, né? E por entender também que o novo decreto ele não teria o condão de aplicar fatos anteriores, né? E com relação aos demais pontos, seria afastar o caráter confiscatório da multa com base já em entendimento sumulado desse CONAT. Seria nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Quem deseja se manifestar? Doutor Leilson. Presidente, estava fazendo a consulta aqui. Essa questão já foi trazida ontem no cálculo do coeficiente do CIAP, né, em relação ao 100%, né? E a gente ontem fez um despacho de perícia, aliás, decidimos pelo despacho de perícia, no sentido de se excluir do denominador algumas operações decorrente de decisões que a gente já vinha tomado em relação a outros processos. E nós o fizemos, né, a retroatividade dessa norma, desse decreto, né, com base lá no artigo 126, 2b, eu acho, né, que era no sentido como a legislação deixou de tratar como exigência de ação que todas as saídas tributárias compusessem o denominador, e agora diz que, de forma explícita, algumas operações devam ser excluídas, então nós retroagimos, observando-se aquelas condicionantes que exigem no próprio decreto 32, não decorei esse decreto, 32882, eu não sei, né? Vocês me ajudem aí, que é de 2019. Então, 33293. 33. 293. Porque ela trouxe, eu até fiz crítica, né? Porque, na verdade, se alterou no decreto, não se alterou na lei, nem tampouco na lei Candir, né? Então, assim, lá no judiciário, não teria nenhuma dúvida de dizer que essa alteração foi absolutamente legal e inconstitucional. Okay? Colocou-se no decreto, não fez essa alteração na lei. Eu acho que não fizeram porque sabia que não tinham feito, que não tinha se mudado a lei complementar 87/96, né? Aí por isso também não mexeram na lei nossa, né? Mas mexeram no decreto. Mas em suma, presidente, eu creio que para manter uma certa coerência com as decisões passadas, eu também fiquei muito refletindo sobre a aplicação retroativa ou não, a questão da mudança do critério jurídico, como trazida pelo doutor Rafael, né? O choque aparente entre o 146 e o 106.2b,
E aí, nesse caso, eu resolvi aderir à tese da retroatividade, né? E, apesar de ser uma modificação introduzida de ofício, mas ela... E aí eu fiz a interpretação conjunta. O artigo 106.2b, ele deixa claro, né, que quando houver inexigência de determinada ação, de determinadas ação ou omissão que ele define lá, né? Você poderia retroagir, desde que não tenha sido fraudulento, né? Aquelas coisas todas, implicado em falta de pagamento do tributo, etc. Né? Então, assim, como a legislação está dizendo agora de forma clara que deve-se excluir determinadas operações do denominador, então, em face desse 2b do 106, né, aqui, quando tratando de atos não definitivamente julgados, quando deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão. E, no caso, como havia exigência que as saídas totais no denominador fossem todas aquelas operações decorrentes de ICMS, imunes, isentos ou não, mas agora tem uma outra que vem agora dizer que é para ser excluída, então, presidente, mantendo a coerência ainda, eu sou pelo encaminhamento desse processo, superando essa questão aí da nulidade do julgamento singular, que apesar, eu também achei esse julgamento, pelo menos com respeito a essa parte, o julgamento realmente foi muito frágil nessa parte aí, mas eu seria muito mais, em feito o princípio da eficiência, a gente passar por cima dessa nulidade de julgamento e encaminhar a perícia com base nas decisões que nós fizemos ontem, mandando se excluir do denominador justamente essas saídas provisórias, desde que a empresa alega, desde que esteja dentro daquelas condicionantes que a gente que o decreto prevê, né, o novo decreto prevê, e que a gente considerou no despacho de perícia de ontem. É nesse sentido, presidente, que eu me manifesto. O senhor está sem som, do seu presidente. Alguém mais se manifestar, doutora Elineide? Então, podemos votar, né? Leis, como vota? Presidente, voto no sentido de encaminhar a perícia para que sejam excluídas as operações suscitadas, para que sejam averiguadas, melhor dizendo assim, né, as operações suscitadas pelo contribuinte, se elas obedecem às condicionantes estabelecidas no decreto 33.28 alguma coisa, não lembro, agora 285, novo decreto, né, o novo decreto, presidente, e se obedecido àquelas condicionantes, excluir as citadas operações. Claro que não vão ser todas as operações, por isso que tem as condicionantes. A condicionante de falar em devoluções, tem umas condicionantes lá que a gente citou ontem, né, no artigo. É nesse sentido, presidente, encaminhamento à perícia. Esse o despacho de ontem. Rejeita a nulidade citada pela consultoria IPG, né? Doutora de Leite, como vota? Mesmo sentido, senhor presidente. Doutora Aneline. Com relator, presidente. Doutora Jusileide. Com relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Voto com o relator, senhor presidente. E doutor Henrique Gereissati. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, após rejeitar a nulidade citada pela consultoria e IPG, resolve converter o custo processo em perícia conforme a proposição do relator. Aí o relator encaminha para a Silvana os termos da perícia, né, doutor Leilson? Esta decisão para este processo. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1187-2019, aí 2018-18737, recorrente Ambev, recorrido Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati, com quem está a palavra.
Bom dia, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Senhores, senhoras conselheiros, doutora Silvana, doutora Lúcia, doutor Rafael Barbosa. Esse processo, senhores, trata da acusação de crédito indevido proveniente de nota fiscal de entrada emitida pelo próprio autuado sem qualquer previsão legal. Segundo o relato do auto de infração, a empresa lançou e aproveitou indevidamente o ICMS destacado na nota fiscal eletrônica número 11.136, de 4 de junho de 2014, emitida pela própria autuada sem qualquer previsão legal, infringido o disposto nos artigos 60, 438 e 450 do Decreto 24569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123, 2A da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418, resultando na cobrança de CMS no valor de R$ 223.889,39 e multa de igual valor. Em sua impugnação, a defesa afirma que a nota fiscal 11.136 fora emitida para neutralizar uma operação de saída anterior que não se concretizou, referente à nota fiscal 9.037, emitida em 3 de maio de 2014, e que o valor cobrado do ICMS foi recolhido em 2016, conforme termo de notificação 2016-03484 e comprovantes de recolhimento em anexo. Requer a improcedência do crédito tributário, visto que o valor fora efetivamente recolhido. Questiona o caráter confiscatório da multa e, ao final, pugna pela produção de provas, bem como a realização de perícia técnica, a fim de demonstrar a inexistência das irregularidades apontadas em seu desfavor. O julgador de primeira instância afasta o pedido de perícia e, no mérito, decide pela procedência do auto de infração, confirmando o enquadramento da penalidade sugerida no lançamento tributário. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde afirma que o julgador de primeira instância não analisou as informações disponibilizadas na defesa, requerendo a nulidade do julgamento de primeira instância por cesseamento do direito de defesa e ausência de apreciação dos fatos e fundamentos noticiados na impugnação. Reforça o argumento de que as operações autuadas foram objeto de notificação anterior e que houve recolhimento integral do imposto, portanto, demonstrando a cobrança em duplicidade. E ratifica os pedidos anteriores de perícia e com relação à multa confiscatória. O processo é encaminhado à Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 100/2020, não acatando o argumento da multa confiscatória, com base no artigo 48 da Lei 15.614, mas sugerindo a nulidade do julgamento singular, por entender que o julgador singular não se manifestou sobre os argumentos constantes na impugnação. Seria esse o breve relato, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Caporal, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. De fato, a acusação é de crédito indevido, né? O que eu noto aqui é que a gente tem que ter muito cuidado naquela diferença entre devolução e recusa, né? Porque, de fato, quando há recusa e a mercadoria sequer chega a ingressar no estabelecimento destinatário, ela pode retornar com a mesma nota, né? Mas o que a gente observa aqui do contexto da defesa é que o contribuinte não traz nenhum elemento no sentido de que, de fato, essa operação não tenha se realizado, né? Não tem uma troca de e-mails, não tem um canhoto, né, atestando essa devolução, né, e, de fato, o crédito decorrente dessa devolução foi impugnado pelo fiscal e ao meu sentir, impugnado com acerto, né. Não obstante a decisão singular, ela, de fato, tenha sido muito lacônica, no sentido de apreciar os argumentos da defesa, eu entendo que o retorno dos autos à primeira instância, ela não traria nenhum benefício, uma probabilidade de vantagem
em favor do autuado, né? Porque, de fato, os argumentos que ele trouxe no processo não redundam em pedido de perícia, ele não trouxe nenhum documento capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido de, afastando a nulidade da decisão singular, confirmar a decisão de procedência da acusação fiscal, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, só para tecer alguns esclarecimentos aqui em relação a essa operação, né? Quando a gente analisa de forma mais detalhada, né, a gente fica bem confortável em relação a decidir aqui o mérito da questão, né? A empresa traz o tempo todo a informação de que esse ICMS teria sido pago através de uma notificação posterior efetuada em 2016, né? Mas quando montamos a linha do tempo dessas operações, a gente verifica que esse argumento realmente não procede, né? Eu queria só para os senhores terem uma ideia, por exemplo, essa nota fiscal, a primeira nota fiscal que a empresa emite, né, que diz que a nota fiscal de entrada foi para cancelar essa operação, ela emitiu no dia 3 de maio de 2014. Foi uma venda, né? E a nota fiscal subsequente, que é a nota fiscal que tem o crédito indevido, foi emitida no dia 4/6 de 2014, ou seja, um mês depois. E aí ele coloca que essa nota fiscal de venda original, a de maio, esse imposto teria sido recolhido através da notificação em 2016, 2 anos depois. Só que quando dá análise dos documentos, pode-se verificar que a primeira nota fiscal foi emitida sem ICMS. Então, ele emitiu uma nota fiscal, destacou, ele vendeu, se eu não me engano, é um subproduto da fabricação da cerveja, que quando ele vende para produtor rural, pessoa física, ele não destaca o ICMS. Então, ele fez essa operação sem destaque de ICMS, a primeira operação. Na segunda operação de devolução, né, que seria o desfazimento, ele destacou o ICMS e se creditou, ou seja, essa operação ele fez foi gerar um crédito, né? Na realidade, o débito que era para ter existido na operação anterior, que deveria ter sido anulado com essa, nem aconteceu. Então, ela fez foi fabricar um crédito nessa operação, né? E 2 anos depois, foi cobrado o débito da nota fiscal original, que deveria ter saído com débito à época, né? Então, considerando todos esses argumentos, realmente a autuação é totalmente procedente, né? Porque o crédito aqui foi fabricado nessa nota fiscal 11.136, que está sendo cobrada pelo lançamento tributário. E com relação à nulidade do julgamento singular, né, o julgador realmente ele não entra nesse detalhe todo, né, assim, dessas operações, né? Poderia ter sido mais feliz se tivesse realmente demonstrado toda essa operação e essa linha do tempo dessas operações que aconteceram. Mas, de qualquer maneira, ele trata do assunto, né? Inclusive, ele fala que, aqui eu vou só reproduzir um termo do parágrafo, né? Que ele diz o seguinte: assim ocorreu o crédito indevido, né? Ele fala da nota fiscal 9.037, no período do mês 6, no valor tanto, né? Pois o contribuinte lançou e aproveitou indevidamente o ICMS destacado na nota fiscal 11.136, em 4/6 de 2014. E antes ele faz um preâmbulo também falando sobre essas operações e da intimação, né? Então, assim, já adiantando a minha posição, né? Eu entendo por realmente manter afastar o pedido de nulidade, né, com relação à decisão singular e manter o julgamento, né, da forma como foi lançado no auto-infração. Seriam essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, está em debate. Doutor Rafael Souza. Senhor presidente, indagar ao conselheiro aqui uma coisa que ficou em dúvida. A nota fiscal 9.037, venda do bagaço da cana, foi sem destaque, ok? A nota de entrada, ele se fabricou o crédito, entendi bem. Agora, tem uma coisa que precisa ser esclarecida aqui. A notificação de 2016, relativa à primeira operação,
Ali foi cobrado o ICMS, né? Isso. Isso, né? Isso. Nossa, então vamos lá. Efetivamente houve o desembolso de ICMS, mas porém foi em 2016. E aí inverte a sentença temporal toda. Tá certo, entendi agora. Mesmo que seja em 2016, não validaria o crédito. Mesmo que a operação ele tivesse debitado na época, ainda assim seria indevido, né? Porque a operação não seguiu as regras, como o doutor Rafael bem colocou aí, uma operação de devolução e desfazimento, né? Você não tem nada no processo que comprove que essa operação não aconteceu. Só que o mais grave ainda, porque na época ele nem se debitou. E aí, quando ele devolveu, ele gerou foi um crédito. Ou seja, ele fabricou um crédito. Se ele for reclamar que pagou a mais ou a menos em 2016, isso é uma outra história. Mas não pagou a mais. Ele era para ter pago lá e mesmo assim ainda seria indevido o crédito. Eu entendi que a linha do tempo está falha e não dava para manter esse crédito, não. Já antecipando a minha ideia aqui. Obrigado. Rafael, a gente está em debate. Mais algum debate? Eu até analisei, presidente, aqui eu acho que eu peguei a decisão toda estava lendo aqui toda a decisão do julgador, eu acho que essa decisão foi bem melhor do que a do meu auto de infração. Porque desde a página anterior, né, desde a página, no início da fundamentação, acho que do segundo parágrafo, onde começa relativamente aos argumentos da defesa, até chegar esse último parágrafo lido pelo doutor Henrique, ele trata dessa questão, ele trata dos DAIs, dizendo que os DAIs da folha 31, 36, 37 não refletem, não tem comprovação de que se refere ao termo de notificação lá na época do monitoramento a ser recolhido, né? Que, como disse o doutor Henrique, nem esse débito ocorreu, né? Se tivesse ocorrido o débito, seria irregular. Mas, mesmo assim, nem esse débito ocorreu lá na emissão da nota, né? Na nota originária de venda. Aí ele vem, emite uma nota fiscal devolução, entre aspas, e se creditando do imposto que nem débito houve, e também nem em 2016 há a comprovação desse pagamento. Ou seja, no meu entendimento também está tudo irregular aí, tudo irregular. Obrigado, Leis. Com a doutora Aneline. Presidente, na verdade, eu vou deixar para a discussão do meu processo, porque o que eu fosse levantar agora já ia interferir no meu processo. Já está fervilhando aqui. Tá certo, então... obrigado. Doutora Jusileide, com a palavra. Senhor presidente, Rafael, seus conselheiros, o entendimento é que ele queria anular uma nota fiscal, digamos assim, que ele emitiu seu devido débito, né? Seu devido débito na época para o produtor, porque como ele é subrogado, né? O produtor é subrogado, então ele emitiu a nota fiscal, ele vendeu o produto sem o devido imposto, porque o produtor não é isento de imposto. E aí, quando ele fez o crédito, ele se creditou da nota. Como ele é subrogado, ele fez a emissão da nota fiscal com um crédito que ele não tinha sido atinado com débito, né? E gerando um crédito indevido. Não é isso? E aí, posteriormente, ele foi notificado pela Cefaz porque emitiu essa nota com crédito indevido para poder ele pagar o débito que ele deveria ter tido emitido quando a emissão da primeira nota fiscal, nota de origem. Não é assim? Isso aí, mesmo, doutora Jusileide. Pronto. E esse débito que ele posteriormente pagou, de fato, ele também não pagou em 2016, ou efetuou o pagamento? Ele efetuou o pagamento, sim, mas esse pagamento seria devido desde 2014, né? Sim. E mesmo assim, ele efetuando o pagamento, o crédito ainda assim seria indevido. Sim. O fato ele se creditou indevidamente, pagou ICMS indevidamente. Na prática, acabou que ele não pagou nada, né? Porque ele primeiro usou um crédito para na frente pagar, né? Então, ele fez um encontro de conta, só que primeiramente ele já fez um crédito. Aí 2 anos depois ele pagou o crédito que ele já tinha usado. Ele se antecipou com um crédito indevido, para depois a Cefaz cobrar dele que ele não... Isso.
né, debitado na nota de origem, e aí ele somente se, digamos assim, fez um conto de contas e zerou. Isso. Né? Não pagou nada, então. Na prática, não pagou nada, né? Na realidade, era para ter pago. Isso. Era para ter pago. Ou então, ele não era para ter se creditado da nota. Digamos, não ter se creditado da nota, exatamente. Ele se poderia ter feito a nota na época, anulando a operação sem crédito nenhum, porque não tinha débito na primeira. Não tinha débito, não tinha nenhum problema. Isso. Porque pelo fato dele ter emitido a nota fiscal sem o crédito, porque ele emitiu a nota sem o débito, a nota ia e voltava do mesmo jeito. Pronto. Né? Porque, assim, a regra é que quando você emite uma nota fiscal de devolução, ela tem que ser igual à nota de origem. Ela não pode ter nenhuma divergência. Esse aqui é o fato, né? Então, assim, eu acho que para efeito de esclarecimento, a gente fica mais confortável para fazer, digamos assim, dar o voto, para a gente ver essas nuances, né? Então, se ele tivesse efetivamente emitido a nota fiscal sem o crédito, ou ele com certeza, ele não estaria diante de um auto de infração. Muito obrigada pela oportunidade. Catusley também, Henrique também. Senhores, já temos condições de votar? Então, colocar em votação. Doutor Henrique, como vota? Presidente, primeiramente afastar o pedido de nulidade, né, com relação ao julgamento de primeira instância, né, e também o caráter confiscatório da multa, né, e confirmar a decisão de procedência da primeira instância. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Da segunda Câmara, por votação unânime, após rejeitar as pré-eliminares de nulidade, decide pela procedência da autuação por votação unânime. Esta decisão para o presente processo. Percorrendo a nossa pauta de hoje, chegamos ao último processo de autoria da doutora Aneline. Ela já estava aqui querendo antecipar aqui. Processo de recurso 1.11.85/2019, aí 2018-18.734. Recorrente Ambev, recorrido Seju. Relator, doutora Aneline Magalhães Torres, quem está a palavra. Obrigada, presidente. Na verdade, vai ser um breve relato, porque se comunica inteiramente com o processo que acabou de ser julgado. É a mesma empresa, mas o relato da infração é falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária. A penalidade aplicada é o 123.1c. E aqui, o argumento da empresa diz respeito exatamente ao que a gente veio discutindo no processo anterior, que ela alega que pagou esse ICMS, esse tributo devido cobrado no ato de infração, através desse termo de notificação em 2016. Né, ela informa o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ressalta que a empresa recebeu um termo de notificação em que exigiu o recolhimento do ICMS exatamente em relação às operações de comercialização de bagaço de malte, em fevereiro de 2016. Na oportunidade, em atendimento à referida notificação, a autuada quitou o montante do valor do ICMS devido e cobrado. Em reforço à demonstração de que tratam as mesmas operações autuadas, tomamos por base a nota fiscal 9037, que consta tanto na apuração que acompanhou a notificação, quanto no presente auto de infração. E aqui, ela pugna pela improcedência da acusação fiscal, nulidade / improcedência. O julgamento, presidente e senhores conselheiros, também reflete o relato anterior, né? Ele traz exatamente isso. O contribuinte não comprovou que os valores pagos constantes dos DAIs referem-se ao valor total constante do termo de notificação, bem como se são relativos às operações
objetos do presente auto de infração, pois apenas colou na defesa um recorte da planilha que acompanhou a apuração do termo de notificação, com destaque para a nota 9037. A multa aplicada é fruto de uma infração à legislação tributária e reflete a acusação fiscal de falta de recolhimento do ICMS. Relativamente aos argumentos da defesa, o julgamento declarou: protesta a impugnante pela produção de todos os meios de prova, mas são sem sentido as alegações, tendo em vista que o contribuinte não apresentou nenhuma documentação fiscal probante, livros fiscais ou documentos de arrecadação que comprovassem suas alegações. Então, vê-se que a similaridade com o processo anterior. Nesses termos, o parecer da assessoria tributária, ele opina pela nulidade da decisão singular na forma do artigo 83, tendo em vista que a mesma deixou de apreciar argumentos apresentados pela defesa, assim como já exposto. Ele traz sobre a vedação ao confisco e outras questões, mas ao final ele diz: entendo que há cerceamento ao direito de defesa, pois os argumentos trazidos pela defesa possuem lógica e devem ser analisados, pois se a empresa apresenta questionamento acerca de uma ação de monitoramento, trazendo elementos que deixam pelo menos em dúvida a autuação em sua totalidade, devendo ser analisada pelo julgador singular para que este afirme ou negue que foi pago os valores das notas fiscais relacionadas na autuação, não deve o julgador singular simplesmente afirmar que, abre aspas, são sem sentido as alegações acima, tendo em vista o que consta nos autos das informações complementares ao AI. É breve o relato, presidente, mas acredito que a gente consiga aproveitar bastante as discussões do processo anterior. Você fica à disposição. Obrigado, doutora Neline. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiros, secretária. A acusação, presidente, ela gira em torno de uma ausência de uma operação realizada pelo contribuinte em que não redundou no destaque do ICMS, ou seja, foi uma operação que discute uma isenção, né? Então, essa operação ela foi realizada sem o devido destaque e a fiscalização entendeu por promover a cobrança do imposto, né, falta de recolhimento no período em relação a essas operações, por entender que elas não estariam albergadas pela isenção, né? A isenção, ela é trazida no artigo 6º do nosso decreto, artigo 77, né? Ficam isentas do ICMS sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação tributária estadual as seguintes operações: interna e de importação, e ela vem trazendo vários itens, né? Alho em pó, sorgo, sal mineralizado, farinha de peixe, até chegar ao ponto que são as operações objeto aqui da autuação, que seria e outros resíduos industriais, ou seja, os resíduos industriais que resultam da produção aí da autuada, resíduos industriais que são destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação da ração animal, né? A fiscalização entendeu, a priori, que essas operações não estariam abrangidas pela isenção, porque seriam destinadas, somente estaria compreendida na isenção aquelas que são destinadas a criadores e produtores rurais, né, consumidores finais ou indústrias de ração animal, né? E, em razão disso, promoveu a cobrança do ICMS, porque essas
essas operações elas estariam sendo destinadas a empresas LC de Castro, Comércio e Transporte, né? Buenos Transporte, Serviço e Comércio. Seriam as adquirentes desses resíduos industriais da autuada, né? E a autuada se defende como principal tese o fato de que o imposto já foi pago, né? Mas, ao meu sentir, não traz elementos no sentido de comprovar de fato esse pagamento, né? Mas o que eu noto, não obstante toda a tese que foi trazida pela autuada, no sentido de que já havia realizado esse pagamento e tal, seria o próprio questionamento da própria isenção. Porque, em sendo uma isenção de natureza objetiva, se essas operações não estariam abrangidas pela previsão legal. Porque a previsão legal menciona outros resíduos industriais destinados à alimentação animal ou a emprego na fabricação da ração animal. E os elementos dos autos não dão conta de que esses produtos não eram destinados à alimentação animal ou emprego na fabricação de ração animal. E a fiscalização simplesmente ela leva em consideração e desconstitui a ausência de destaque, a isenção, pelo simples fato do destinatário em si, e não da destinação do próprio resíduo industrial, né? Então, ao meu sentir, pelo menos nesse aspecto, eu entendo que a fiscalização não se desincumbiu de demonstrar, de fato, a acusação da falta de recolhimento e da inaplicabilidade da norma de isenção. Então, é por isso que eu vou opinar, vou afastar, vou opinar no sentido de que se deixa de declarar a nulidade quando se pode enfrentar o mérito em favor do autuado, e seria no sentido de deixar de declarar a nulidade, dar provimento ao recurso, mas no sentido da improcedência da acusação fiscal, por entender que a acusação não se desincumbiu de demonstrar que esse resíduo industrial não era destinado à alimentação animal, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, eu acho que esse processo tem muita relação com o processo anterior, como a doutora Neline bem colocou. Analisando aqui a documentação, no processo anterior, acredito que nesse processo também tem, doutora Neline, a gente encontra um termo de notificação, que é esse termo de notificação 2016-034-84, inclusive feito na época, o doutor Michel, que hoje é conselheiro aqui do nosso CONAT, né? E ele intima a empresa em função da falta de destaque e recolhimento de ICMS referente às operações de comercialização de mercadorias, bagaço de malte, realizadas com destinatários que não exercem as atividades de criação de animais ou industrialização de alimentação animal, né? Que aqui eu acho que é esse o link que ele faz, doutor Rafael, com relação ao artigo da legislação, né? Que não é destinado à alimentação animal porque não foi destinado para criações, né? Para empresas ou produtores agropecuários e nem para a indústria. Na realidade, eles foram destinados para o comércio e para uma empresa de transporte e comércio também, né? Então, ele faz uma cobrança do exercício de 2014 e 2015. Quando a gente olha essa intimação, o valor principal dela é R$ 1.138.195. Eu peguei os DAIs aqui, que ele mostra só o comprovante de pagamento. Quando a gente olha o DAI especificamente, eu tenho aqui a informação que ele colocou no próprio DAI, que ele diz o seguinte: o primeiro DAI de 944 mil, ele fala que refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2014, referente ao termo de notificação 2016-034-84.
E o valor principal que ele lança de ICMS é R$ 706.111,74. No auto de infração, nesse mesmo período, é esse mesmo produto, o valor lançado é R$ 705.348,43. Estou falando do principal do ICMS. Ou seja, realmente o valor principal, me parece aqui que foi recolhido, referente a 2014. E 2015, o mesmo raciocínio. Ele faz a mesma referência, né, da notificação, período de janeiro a dezembro de 2015, só que o valor principal é superior ainda, é R$ 432.083,91, enquanto que o valor lançado no auto é R$ 380.145. Então, assim, acredito que seja a mesma operação, seja o mesmo produto, né? Todos, o auto fala também do bagaço, né? Que foi cobrado referente a essas operações. O auto deixa isso bem claro em relação a isso, né? E nesse aspecto, eu entendo aqui que assiste razão realmente ao contribuinte, que essa operação já está quitada e foi pago através do monitoramento, né? Isso aí deveria ter sido, inclusive, mostrado para a fiscalização antes da lavratura do auto. Já antecipando aqui o meu posicionamento. Obrigado, doutor Henrique. Doutora Jusileide. Renovando aqui meu cumprimento a todos e a todas. Senhor presidente, o que me faz pensar é o que levou o autuante a dizer que esse produto não foi destinado para alimentação animal. Se esse produto ele está dentro das isenções e que, de fato, eles não têm outra destinação. Sempre esses produtos ele tem destinação ou para alimentação animal ou para ração. Eles não têm outra finalidade. Esse é o meu questionamento, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusileide. Só um esclarecimento, presidente. A conselheira Jusileide levantou um ponto importante, né? E eu também estou me questionando sobre isso, porque a premissa da qual eu parti era no sentido de que o bagaço de malte só seria serventia para alimentação animal. Mas eu fiz uma consulta rápida aqui na internet e isso não é verdade. Parece que o bagaço de malte também pode ser um ingrediente de cozinha para utilização para fazer bolos, biscoitos e salgados. Então, diante dessa destinação, eu já me retrato e entendo que caberia ao contribuinte, caso entendesse que estaria albergado pela isenção, fazer a demonstração contrária, né? De que a demonstração de que esses produtos foram destinados, de fato, à ração animal, né? E a partir do momento que o bagaço de malte pode ter outras finalidades que não apenas a alimentação do animal, de fato, entendo que a fiscalização, o levantamento fiscal andou bem nesse sentido, né? Senhor presidente, questão de ordem, eu queria só fazer um esclarecimento, porque geralmente esses produtos, eles são levados a treinamentos dentro da atividade rural para alimentação alternativa. Então, se eles são levados, nós temos os cursos do Senar, por exemplo, que fazem muito treinamento na atividade rural, na área rural, para fazer produtos de alimentação alternativa para a população que tem mais vulneráveis dentro da atividade da área rural. Então, também acontece esse tipo de aproveitamento desses insumos, para esclarecimentos. Por isso que fala que ele serve para a cozinha, né? Para cozimento. Obrigado, doutor Jusileide. E com relação a essa observação, doutor Rafael, que pode ter sido pago pelo monitoramento, conforme o doutor Henrique já destacou? Presidente, realmente um esclarecimento de fato, né, que foi trazido pelo conselheiro Henrique, que seria no sentido de que a empresa já promoveu o pagamento dessas operações já na fase de monitoramento, ou seja, antes do início da ação fiscal. Então, entendo que ela faz jus ao benefício da denúncia espontânea, né?
e em razão da espontaneidade não haveria mais o que cobrar aqui do auto de infração com relação a essas operações. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Leilson, com a palavra. Sem áudio. Sem áudio, doutor Leilson. Presidente, doutor Rafael já foi muito bem nessa segunda fase agora da sua fala, porque eu ia falar justamente em outras destinações, daí se vender para atacadistas, outros que não produtor rural, nem para consumo, tá entendendo? Que existem outras destinações. Mas ele foi muito consciente e refez a primeira fala, e o doutor Henrique trouxe esclarecimento de fato aí, né, que em 2016 identificou pelo valor do principal, que é o que importa, né, esse recolhimento. E aí, com certeza, o DAI lá em 2016 teve acréscimos moratórios lá cobrados, juros, etc. Né? Mas aí é um caso de improcedência clara mesmo. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Neline, já está confortável para votar ou mais discussões? Senhores, posso colocar em votação? Presidente. Então, como vota, doutora Neline? Eu queria, no meu voto, fazer a ressalva, presidente, da previsão, né, do decreto 32885, que a autoridade julgadora pode deixar de analisar a nulidade quando já puder decidir pela improcedência, porque essa questão da nulidade dos julgamentos é algo que a gente tem se deparado muito aqui. Eu acho que seria relevante fazer essa ressalva, pelo menos na minha fundamentação de voto. E eu comungo aqui, por isso que eu estava angustiada, porque eu já queria que ouvir o conselheiro Henrique no relato dele sobre o meu processo, porque realmente faltava essa análise, esse esclarecimento de fato do pagamento ou não. Em havendo a comprovação efetiva do pagamento, eu decido pela improcedência da acusação fiscal, pelo que já foi demonstrado aqui nas discussões, presidente, como voto. Só esclarecendo, eu creio que tem que dizer, confirmar que o imposto é devido, mas em face da denúncia espontânea já tinha sido pago. Porque se dizer que é improcedente, ele vai pedir a restituição desse valor pago. Perfeito, presidente, bem colocado, perfeito. Não é isso, doutor Rafael? É a improcedência pelo pagamento. Improcedência pelo devido e já foi pago. O pagamento já foi realizado, é só questão do fundamento, né? Isso. A cobrança tanto que eu ressaltei aqui o esclarecimento de fato, né? Porque eu não consigo ter acesso aos DAIs ou a essa informação que o conselheiro Henrique trouxe. Seria aquelas impostos de extinção do crédito, presidente, da nossa lei, né? Nossa lei, nosso Código de Processo Tributário, de extinção do crédito tributário pelo pagamento, né? Pelo pagamento. Doutor Henrique, essas consultas que o senhor fez, o senhor pode encaminhar a doutora Neline? Presidente, a única consulta que eu acho que ela não tem acesso é o DAI, que eu posso mandar para ela sem problema, viu? No meu processo também não tem um termo de notificação, não. O senhor não tem o termo de notificação? A cópia, não. No processo anterior tem, Aneline. Será que é verdade, eu anotei aqui para pegar do seu processo. Eu anotei aqui, já tinha anotado. Mas aí há essa ressalva também da extinção, né, que o doutor Rafael mencionou. Na realidade, o lançamento seria procedente, mas já foi pago anteriormente, é isso? É procedência, exatamente, né? Mas distinto pelo pagamento. Eu penso que seria mais coerente, presidente. Eu penso que seria mais coerente. Você dizer que é improcedente, você está dizendo que não é devido ao imposto, então ele vai pedir restituição. Perfeito. Não, presidente, eu posso dizer que é improcedente porque decorreu um pagamento antes do auto de infração. É improcedente o lançamento, né? Mas o auto de infração ele é improcedente porque houve o recolhimento desse imposto antes do procedimento fiscalizatório. Não tem nenhum problema em relação a isso. Porque se ele for procedente, não vai ter como fazer um batimento do DAI com o processo. Aí nós vamos gerar um problema grande. Seria outra cobrança, né? Se eu disser que ele é procedente, seria como se fosse essa outra cobrança. Ele é improcedente porque o imposto já havia sido pago anteriormente. Não estou entrando no mérito, né? Estou dizendo o lançamento que é improcedente porque já foi pago. Você pode até falar que no mérito a cobrança é devida, né? Mas que já foi pago anteriormente, né? Deixar isso claro. No voto.
Na ementa, no voto. Na ementa, no voto. Captei vossas mensagens. Tá certo. Doutora Cileide, como vota? Com áudio? Com a relatora. Lembrando que ela tem que colocar que houve a extinção do crédito tributário em função do pagamento que já foi feito anteriormente no monitoramento. Isso. Doutor Rafael? Voto com a relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Presidente, acompanha a relatora. Doutora Aneline, é o 85, parágrafo único da Lei 15.614/2014, que, quando se puder apreciar o mérito, né, logo não precisa declarar a nulidade do 85, parágrafo único. A segunda Câmara, votação unânime, declara improcedência do auto de infração em face do pagamento do crédito tributário. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje. Gostaria de agradecer a todos. Lembrar que amanhã teremos mais 4 processos. Processo 2 da Claro e um da Criações Opção e um da Healthcare do Brasil. Relatores, doutor Leilson, doutor Wander, doutor Henrique e doutora Jusileide. São advogados diferentes, viu, presidente? O primeiro é doutor João Paulo Silveira Rossi, doutora Maiara, né? O segundo da Claro. E esses da Claro é falta de recolhimento, serviço de comunicação, e o outro é que é devida energia elétrica. São matérias distintas, tem que fazer separado. Quero agradecer. Ixi, manda logo esse Só os bons, viu? Só bom, e os outros é a omissão de saídas, uma para o cartão de crédito e outra é do trânsito, mercadoria. Falta de recolhimento de serviço de telecomunicação. Menina, aí tem aquelas operações, não sei de quê, de interurbano, Eu vou pegar meus votos tudo de antigo, passar a tarde lendo. Só tem uma coisa que salva, é o caderninho da Elineide. Teu caderninho, é? Elineide, você tem que botar